Bom dia, irmãos. Mais uma escola bíblica dominical, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estaremos iniciando então com uma palavra de oração. Oremos pelos enfermos, que Deus tenha misericórdia, esteja restaurando a saúde de cada um. Lembramos aqui da nossa irmã Joseli, que Deus continue cuidando dela e restaurando a sua saúde. Os demais também, aqueles que estão hospitalizados, ou aqueles que estão em casa, que Deus tenha misericórdia e esteja restaurando a saúde de cada um. Oremos também como forma de gratidão pelas bênçãos recebidas. Nós temos muito que agradecer a Deus, agradecer pelo nosso retorno, né? Graças a Deus, Deus nos abençoou, Deus nos protegeu, e pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estamos aqui mais uma vez. Estaremos hoje também no templo, na nossa igreja, junto com os nossos irmãos, então é motivo de gratidão. Oremos pela nossa igreja, que Deus continue abençoando a nossa igreja, abençoando também a comunhão da nossa igreja, cada família, dando força, sustentando. Nós temos orado muito pela igreja, oramos pela comunhão, pelas famílias, pessoas que estão enfermas, que Deus possa estar restaurando e abençoando a saúde delas. E também oremos para as famílias enlutadas, né? Famílias que perderam entes queridos, que Deus venha ao encontro, dando força, renovando as forças, dando paz, confortando e consolando cada família. Nessa semana também nós temos uma aniversariante, que é a irmã Cremilda, mamãe da irmã Leda. No dia 8 completa mais um ano de vida. Que Deus abençoe a nossa irmã Cremilda. Vamos estar orando nesse momento. Pai de amor, nós somos gratos por mais uma oportunidade, por mais uma escola bíblica. Obrigado, Senhor, pelo retorno das férias. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor esteve conosco, nos sustentando, nos abençoando, nos protegendo. E agora estamos retornando, ó Deus, à nossa igreja, ao nosso trabalho, que possa ser um motivo, ó Deus, também de glorificar o Teu nome, de exaltar o Teu nome, de rever os nossos irmãos e continuar, ó Deus, a nossa caminhada cristã, fazendo aquilo que é da Tua vontade. Abençoe a nossa igreja, comunhão da igreja, cada membro, cada irmão, cada visitante, que o Senhor possa estar sustentando e abençoando a nossa igreja. Também, ó Deus, nós somos gratos pelas bênçãos recebidas. Somos gratos, ó Deus, pela irmã Cremilda, que faz aniversário nesta semana. Abençoe tua serva. Esteja, Deus, cuidando e renovando as suas forças, sustentando ela a cada momento. Mas também, ó Deus, nós suplicamos pelos enfermos, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, daqueles que estão hospitalizados, daqueles que estão em casa, mas ainda requer cuidados, que o Senhor esteja restaurando a saúde deles. Também incluímos a nossa irmã Joseli. Abençoe tua serva, cuide dela, ó Deus, abençoando a sua saúde, restaurando a sua saúde, cuidando também do irmão Genilson, da Isabela, da Esther, abençoando toda a família, abençoando a irmã Leda, irmão Zenilton, cuidando, ó Deus, daquele lar, cuidando do Josué, abençoando Raquel, Márcio, Sara, enfim, toda a família, ó Deus, que o Senhor possa estar cuidando. Pedimos por dona Germa, por dona Delvira, por dona Nilza, também, ó Deus, pela irmã Gesilda, que o Senhor continue abençoando as nossas irmãs, sustentando elas a cada momento. Ó Deus de amor, nós queremos agora anunciar a Tua palavra. Então, que possa ser um momento, ó Deus, de crescimento espiritual, um momento onde nós possamos anunciar que o Senhor é o nosso Salvador. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós estamos indo para a lição número 10, já estamos finalizando aí, são 13 lições, nós vamos para o 9º mandamento. O tema dessa lição é mentiras piedosas, falsos testemunhos em confronto com a verdade. Esse é o tema, um pouco longo, né? Mentiras piedosas, falsos testemunhos em confronto com a verdade. O texto base é Êxodo 20, o versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então vamos estar
falando sobre esse 9º mandamento e expondo então essa lição, o que o autor disse, mas também temos outros textos relacionados com este tema e também vamos estar refletindo em cada versículo bíblico. No início da trajetória da igreja primitiva, o falso testemunho e a mentira eram considerados atitudes perversas que feriam diretamente o 9º mandamento, cuja sentença também deveria ser severa. Há uma passagem bíblica lá no livro de Atos, no capítulo 5, de 1 a 11, que fala de Ananias e Safira. Houve uma mentira e, por consequência, os dois morreram. Pedro ali teve a autoridade vinda de Deus para anunciar a mensagem, claro, baseado no Velho Testamento e especificamente baseado nessa história, no 9º mandamento, que é a questão de não falarmos ou não dizermos falso testemunho contra o próximo. Embora muitos pensem que o 9º mandamento tem a sua conotação e a aplicação aos contextos jurídicos, onde uma testemunha tem a obrigação de dar informações sobre o seu próximo, o falso testemunho tem a ver com as relações sociais. O intuito de Deus é claro, que a verdade seja sempre dita. Então, o 9º mandamento, ele tem como ordem, mandamento é uma ordem, nós não dizermos mentiras, não falarmos mentiras, não levantarmos um falso testemunho contra o nosso próximo. Ou seja, em contraste a isso, falarmos sempre a verdade, sermos verdadeiros. Ficamos com os falsos testemunhos, com as mentiras piedosas ou com a verdade? Precisamos decidir, sabendo que o pai da mentira é Satanás. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos decidir com quem nós vamos ficar. Se é com as mentiras piedosas, que muitas vezes, não, isso é uma mentirinha. Isso aí não tem nada a ver. Foi bom falar isso porque senão ia acontecer um problema muito sério. Precisamos sempre falar a verdade, né? Sabendo que o 9º mandamento, ele tem como aplicação nós não falarmos mentiras, não dizermos falsos testemunhos contra o nosso próximo, mas sermos sinceros e verdadeiros na nossa vida, no nosso dia a dia. O falso testemunho gera consequências desastrosas. O Código Penal brasileiro, em seu artigo 342, diz que há uma punição de 1 a 3 anos de reclusão aos que levantam falso testemunho. O sistema jurídico hebraico era baseado no testemunho. Um falso testemunho poderia matar. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 19, os versículos 16 ao 19. Deuteronômio, capítulo 19, versículos 16 ao 19. Deuteronômio, capítulo 19, os versículos 16 ao 19. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de algum transvio, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem, se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti. Então, baseado no Velho Testamento, baseado na lei, em Deuteronômio, diz que um falso testemunho poderia, então, matar, poderia causar a morte. Até nos dias atuais, espalhar falsas notícias, fake news, e dar falsos testemunhos ainda é um pecado contra não apenas a nação, mas ao próprio Deus. Então, além de transgredir uma lei
social, também nós transgredimos a lei maior que a lei de Deus. Êxodo, abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 23, o versículo 1. Vamos voltar um pouquinho aí. Quem abriu a Bíblia em Deuteronômio, vai abrir agora em Êxodo 23, o versículo de número 1. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Então, a ordem aqui é não espalhar notícias mentirosas, notícias falsas, fake news. Nem dares mão ao ímpio, ou seja, o ímpio é mentiroso, o ímpio, ele produz notícias falsas. Então não dá a mão a ele, não faça uma aliança, uma comunhão com ele, para você também ser uma testemunha maldosa, para ser uma testemunha então falsa. Então a ordem aqui é não espalhar notícias falsas, não ser, testemunha falsa contra o seu próximo. Agora, o autor, na página 58, na revista, ele cita aqui um personagem que passou, por algumas situações aonde ele cometeu erros, falhas, mostrando aí que todos nós somos sujeitos a cometer falhas, mesmo sendo amigo de Deus, Se os irmãos lembrarem aí quem é, Abraão. Quando Abraão, por causa da fome, desceu ao Egito em busca de comida, com medo de que fosse morto pelos egípcios, instruiu a Sara, sua esposa, a dizer a Faraó que era sua irmã. As consequências desta meia-verdade trouxeram dano a Faraó e à própria Sara. Então, essa mentira piedosa, essa meia-verdade, trouxe danos à própria Sara. A primeira experiência que Abraão teve, essa atitude que Abraão teve, se encontra em Gênesis 12, de 10 a 20. Mais à frente, o patriarca repete o ocorrido, alegando que sua esposa era de fato sua meia-irmã, por parte de pai. Orientou mais uma vez a Sara que dissesse a Abimeleque, rei em Gerar, que era sua irmã. Gênesis 20, de 1 a 18. Ao que tudo indica, Isaac, filho de Abraão e Sara, aprendeu que as mentiras técnicas funcionam em meio às tribulações relacionais, pois ele induziu a Rebeca, que não era meia-irmã, a lançar um falso testemunho de grau de parentesco ao rei. Gênesis 26, de 1 a 11. Então, essas meias-verdades fez com que causasse transtorno à família. E o próprio Isaac também, ele agiu dessa mesma maneira e sofreu consequências por isso. São exemplos bíblicos como esses que devemos pedir a Deus que nos livre deste mal. Usar meias-verdades, falsos testemunhos, para sobreviver os dias maus, tem sido um péssimo exemplo dessa sociedade. Ou seja, você usa uma mentira piedosa, uma meia-verdade, para um benefício, para você sobreviver, às vezes, os dias maus. Nós podemos sobreviver nos dias maus estando em comunhão com Deus. Não há necessidade de nós agirmos de uma maneira contrária aos princípios bíblicos, usando um artifício como esse, para nós nos beneficiarmos em algumas situações. Não há necessidade disso. O cristão, o servo de Deus, ele precisa entender que em Cristo ele encontra o socorro, em Cristo ele encontra a esperança e o escape. E muitas das vezes, a gente parece que esquece desse domínio que Cristo tem sobre todas as coisas e queremos, às vezes, resolver alguma situação usando de uma meia-verdade, usando de uma mentira piedosa. E isso entristece a Deus, transgride um mandamento, transgride a lei de Deus, causando, então, também consequências a nós e também trazendo consequências, às vezes, a uma família.
Devemos orar antes das crises e não apenas quando o embaraço chegar. Muito bom isso aí, né? A oração é fundamental. Então, por isso que Paulo fala orar em todo o tempo. Né? Ele fala também isso em Efésios e fala em Tessalonicenses, orai sem cessar. A oração é fundamental. Eu não posso intensificar a minha oração em meio a algum embaraço que eu estou passando, em meio a alguma situação que às vezes eu mesmo procurei. Eu preciso orar em todo o tempo para quando chegar às vezes alguma prova, alguma luta, aquela comunhão com Deus faz com que eu seja sustentado. Né? Eu já estou alimentado. E eu vou continuar em meio ao fogo, em meio à prova, orando, porque a oração é um grande alimento para nós suportarmos as dificuldades da vida. E às vezes a gente, né, quer um caminho mais curto, um atalho para resolver um problema, causando às vezes um falso testemunho, uma mentira, uma meia-verdade que transgride então a lei de Deus. Oremos para que nossos lábios sejam bênçãos nos relacionamentos e não abomináveis ao Senhor, pois as consequências dos que optam por falsos testemunhos sobre si e sobre o próximo podem ter implicações gravíssimas. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 12, o versículo 22. Provérbios, capítulo 12, o versículo de número 22. Diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. É muito importante a gente observar quando há uma conjunção adversativa, quando há um mais, um porquê, um então, num texto bíblico ou num versículo. Então aqui você tem no meio do versículo uma conjunção adversativa. Você tem um contraste. Ou seja, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Deus detesta aqueles que são mentirosos. Né? Resumindo essa primeira parte do versículo 22 de Provérbios 12, Deus detesta aqueles que são mentirosos. Aí depois ele fala, mas os que agem fielmente, ou seja, aqueles que são leais, são verdadeiros, são o seu prazer. Então, para o Senhor, a pessoa que age de maneira verdadeira, a pessoa que age de maneira sincera, a pessoa que não diz um falso testemunho contra o próximo, ele é prazeroso diante de Deus. A sua conduta traz alegria para Deus. Para prazer aqui, alegria. Traz uma alegria para o Senhor. Mas Deus detesta aqueles que são mentirosos. Aqueles que têm os lábios mentirosos são abomináveis, detestáveis ao Senhor. Então é muito claro, a gente está finalizando o primeiro ponto da lição, quando o falso testemunho gera consequências graves, é muito claro nesse texto que Deus, ele abomina, ele rejeita os lábios mentirosos. Não agrada a ele a pessoa sendo uma pessoa onde ela se aproveita para ter algum benefício usando de uma mentira. Não agrada a Deus. Ah, mas eu passei por um escape aqui, eu tive que fazer isso. Não. Pense que Deus é o teu refúgio, é a tua fortaleza, é o teu socorro. Né? E presente na angústia. Não precisa você mentir para passar de um escape. Você pode usar a verdade e Deus irá cuidar de você. Né? E às vezes algumas consequências você vai ter por você ter usado a mentira. E uma delas é essa, que Deus abomina os lábios mentirosos. Deus detesta aqueles que são mentirosos. Mas Deus se alegra, Deus tem prazer naquele que age fielmente, naquele que age de maneira verdadeira e sincera. Amém, irmãos? Muito bem. O segundo ponto é falso testemunho sobre um julgamento indevido.
Paulo é enfático em dizer que definitivamente devemos abandonar a mentira. Jesus disse que a palavra do discípulo sempre deve ser sim, sim, não, não. E qualquer afirmação além disso vem do maligno. Vamos ler então os dois textos? Efésios 4, 25 é o primeiro. Abra sua Bíblia aí em Efésios, de número 4, capítulo 4, o versículo de número 25. Diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele inicia falando sobre a santidade. Aí são atitudes de um viver santo. E um deles é o quê? Deixar a mentira. Eu não posso dizer que eu sou uma pessoa que estou buscando a santidade, ou estou vivendo em santidade, sendo mentiroso. Nós somos fracos e somos falhos. Dependemos de Deus. Mas aquele que busca viver em santidade, um dos seus objetivos, uma das suas atitudes, é deixar aquilo que desagrada a Deus. E uma delas é a mentira. Por isso que Paulo falou. Por isso que, se você é um novo homem, olha o versículo anterior. Se você se revestiu de um novo homem, se você agora é criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade, por isso, verso 25, deixa a mentira, fale cada um a verdade, seja verdadeiro, seja fiel, seja sincero com o seu próximo. Por quê? Porque nós somos membros uns dos outros. Ele fala isso à igreja de Éfeso. Para que a igreja pudesse viver em santidade, em novidade de vida, precisava ser transparente com o seu próximo. Não dizer falso testemunho, mas ser sincero um com o outro. Falando a verdade. Nós somos membros do corpo de Cristo e precisamos ser verdadeiros. Precisamos ser sinceros. Irmãos, quanta, às vezes, bajulação que temos dentro da igreja, quantas mentiras que às vezes temos dentro da igreja, quantas mentiras temos dentro da família, como isso é desagradável, como isso transgride a lei de Deus. Falemos a verdade, oremos para que Deus dê uma oportunidade para que a gente possa sentar com a pessoa e conversar e ser verdadeiro com ela. Jesus, ele mostra isso em João 14,6. Ele é o caminho, ele é a verdade, nele não há mentira. Então, se nós somos filhos do Senhor, revestidos, como diz aqui no versículo 24 de Efésios 4, do novo homem, criado segundo Deus, precisamos também agir de maneira correta e sermos verdadeiros diante de Deus, falando a verdade com o nosso próximo, porque nós somos membros um dos outros. Nós somos membros do corpo de Cristo, precisamos um do outro. E para que a igreja possa ser fortalecida, a igreja possa ser de Cristo, ela precisa ser uma igreja verdadeira. Ela precisa pregar a verdade, falar a verdade, praticar a verdade. Sempre praticar Cristo, que Ele é a verdade, e sermos sinceros e não dizermos aí falso testemunho contra o próximo. Mateus 5, 37, fala que o nosso dizer, o nosso falar, deve ser sim, sim, não, não. Abra sua Bíblia aí em Mateus 5, 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar, vem do maligno. Ou seja, a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. Deve ser sincera, deve ser transparente. Não existe meia-verdade, não existe mentira piedosa, né? É sim, sim ou não, não. Se passar disso, procede do maligno. Se passar disso, transgride a lei de Deus. Se a sua palavra não for sim, sim, não, não, se ela não for verdadeira, se ela não for sincera, transparente, passando disso, procede, vem do maligno. Então, Jesus ele veio para cumprir a lei, né? Ele veio para cumprir a lei. Então, tudo que foi dito lá nos 10 mandamentos, ele veio para cumprir. E ele fala aqui um deles, olha, o nosso procedimento deve ser assim, o nosso falar deve ser dessa maneira, sim, sim, não, não. Passando disso, procede de maneira errada, maligna, não agrada a Deus, transgride a lei de Deus.
Aí vai para Paulo, deixando a mentira, falar a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Terceiro, o falso testemunho em rota de colisão com os princípios de Deus. Se a mentira é filha do diabo, a fofoca é neta do maligno. Vou repetir a frase. Se a mentira é filha do diabo, a fofoca é neta do maligno. A sociedade atual dá muito mais atenção às fofocas da mídia do que às verdades da Bíblia, infelizmente. Quantas pessoas, homens e mulheres, ficam ali naquelas redes sociais e passa dedo para cima e para baixo, e vai na televisão e vê aqueles programas de fofoca, né? Frases, eu aumento, mas não invento, e fica ali vislumbrada com as notícias dos artistas, e que fulano fez isso, e que fulano fez aquilo, e que ele é assim, e que ele fora das câmeras age dessa maneira, e que ele age assim com a família, e a gente fica ali babando, vendo ali aquelas imagens, aquelas notícias, enchendo o nosso coração de quê? De fofoca. Enchendo o nosso coração de mentiras. Então, quando ele diz aqui que a sociedade atual dá muito mais atenção às fofocas da mídia do que às verdades da Bíblia, infelizmente. O tempo que eu poderia estar lendo a Bíblia, assistindo uma boa pregação no YouTube, por exemplo, ou em alguma rede social, né, lendo um bom livro devocional ou um livro teológico, eu estou ali desfrutando de fofocas, desfrutando de mentiras. Pessoas que estão na igreja, pessoas que dizem que são crentes, estão ali se deleitando na frente da televisão ou na frente de um celular, ali participando, se alimentando de fofocas e de mentiras que trazem desgraça, que trazem tristeza ao coração de Deus. O combustível das redes sociais são os boatos. Por que será que o 9º mandamento não é suficiente para combater as difamações? Talvez porque exista sempre alguém que se sinta bem em ouvir o falso testemunho. Existem pessoas que gostam de uma fofoca. Elas estão ali prestando muita atenção no que você vai dizer, porque ali vem um falso testemunho, ali vem uma fofoca, ali vem uma notícia. E aquilo ali interessa para ela. Então ela para tudo que está fazendo para poder ouvir você, e ali você está falando, ali você está então comentando algum assunto. Existem pessoas que têm esse prazer, que têm essa alegria, que se sente bem em ouvir um falso testemunho. Ou seja, ela vai na contramão do 9º mandamento. O 9º mandamento diz para você não dizer falso testemunho contra o teu próximo. Então, o que mais ela gosta é o quê? É de boatos. É de notícias falsas, é de fake news, é de fofocas. O que ela mais gosta é disso. Então, o mundo ele está de cabeça para baixo, aonde a sociedade ela não está se importando com a palavra, não está se importando em ouvir e conhecer a verdade, mas ela prefere dar mais atenção, dar mais horas, muitas horas, em boatos, em notícias falsas, em fofocas, do que na própria palavra de Deus. Provérbios, nós não vamos abrir a Bíblia porque está escrito aqui. Provérbios 17:4 diz: o ímpio atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. Então o ímpio ele tem prazer num lábio mentiroso, num lábio que vai contar um boato, vai contar uma mentira, vai contar uma fake news. Nós temos, às vezes, esse deleite, esse prazer. O ímpio tem esse prazer. O ímpio tem essa vontade de ouvir. E, peraí, calma aí. Depois eu converso com você. Deixa eu ouvir essa notícia aqui, que essa notícia aqui é quente. Ela é boa. Então, o ímpio tem esse prazer, né? No lábio iníquo, um lábio mentiroso. O mentiroso, ele inclina os ouvidos à língua maligna. Ou seja, a pessoa mentirosa, ela tem prazer de ouvir uma mentira. A pessoa mentirosa, a pessoa ímpia,
ela tem prazer em ouvir uma mentira, em ouvir boatos, em ouvir notícias falsas, fofocas. Como isso tem crescido ultimamente. A maledicência só morre quando encontra um par de ouvidos inteligentes. Frase muito interessante. A maledicência, o que é maledicência? Maledicência é você falar mal de alguém. É você dizer um falso testemunho de alguém. Isso às vezes acontece muito. Às vezes eu já concluo, né, tudo sobre aquela pessoa sem mesmo conhecê-la. Eu não tenho, às vezes, intimidade com ela, eu vi ela uma vez ou duas vezes, e ali eu já faço um check-up geral da vida dela e acho que ela é uma pessoa ruim, uma pessoa que não presta, é uma pessoa péssima, é uma pessoa obtida, antipática, é uma pessoa orgulhosa, e depois aí, com o passar do tempo, a convivência com ela, eu vou perceber que não é nada disso. Mas eu pensei, eu falei, eu cometi o ato da maledicência. E ele diz aqui que a maledicência, ela só morre quando ela encontra um par de ouvidos inteligentes. Ou seja, a maledicência ela continua viva enquanto ela não encontra um par de ouvidos inteligentes. Ou seja, quando ela encontra esse ouvido sábio, esse ouvido que sabe discernir os espíritos, sabe discernir uma coisa da outra, aí ela morre. Mas enquanto ela não encontra, ela continua viva. Ela continua se deleitando. E as pessoas fazendo fofoca de um e de outro. E as pessoas comentam. E as pessoas vão falando mal um de outro, dizendo um falso testemunho contra o outro. Como isso é desagradável, irmãos. Dentro da igreja não pode existir isso. Nem dentro de famílias. Nós precisamos falar a verdade. A maledicência, já diz a palavra, é mal. É falar mal de alguém. Se eu tenho algum problema com alguma pessoa, eu procuro ela diretamente, sento com ela, converso com ela. Ali, se for possível, eu oro com ela. Mas não vou ficar ali cozinhando aquela pessoa e falando mal dela sem ela poder, então, se defender. Mas eu procuro ela, eu tento ali me ajustar, resolver aquela pendência. E se ela não quiser, mas eu procurei, mas eu não vou ficar falando mal dela pelos cantos ou falando mal dela com outras pessoas. Não faça isso. Não seja covarde. Isso é uma ação covarde. A maledicência ela só morre quando ela encontra ouvidos inteligentes, ouvidos dispostos a não desejar ouvir isso. Se alguma pessoa vem fazer uma fofoca de alguém com você, olha, meu irmão, vai me desculpar, mas não quero ouvir isso não. Ah, mas por quê? Não, mas é uma coisa importante. Não. Você vai falar mal de alguém. E eu não tô querendo ouvir isso. Isso é contra a lei de Deus. Se você está chateado com essa pessoa, procure essa pessoa e conversa com ela. Mas não vem aqui fazer de mim uma pessoa que eu vou emprestar os meus ouvidos para ouvir essas palavras que realmente não vai ser bom para mim nem para você. Então, por favor, seja inteligente, cuidado com as más línguas, a maledicência. Não fique dando corda à maledicência. Não fique dando corda às más línguas, às línguas mentirosas. Mas exorte essas pessoas a elas se consertarem e agir de maneira diferente. O Evangelho do Senhor Jesus pode ser anunciado de várias maneiras. Dentre tantas, destacamos o testemunho com a prática de vida. Não há necessidade de falar para pregar o Evangelho. Basta dar um bom testemunho com a própria vida. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Salmo 37, 23. Ou seja, é possível que alguém diga ao nos ver passar, ali vai um homem de Deus, ali está uma mulher abençoada por Deus. Mas se as palavras forem necessárias para testemunhar o que Deus é capaz de fazer por nós, digamos como o apóstolo Paulo que o Senhor é testemunha da verdade com que anunciamos o reino de Deus. Essa parte aqui fala da praticidade da palavra.
Não precisamos, às vezes, pregar. O nosso testemunho já deve ser uma forma de pregação. O nosso testemunho já é uma mensagem bíblica. O nosso testemunho já é uma maneira de nós evangelizarmos. Então, precisamos ter muito cuidado com a nossa conduta. Por isso, cuidado com os lábios mentirosos. Não entrarmos em roda de fofoca, não entrarmos em maledicência, mas sermos sinceros, verdadeiros e transparentes, fazendo nossa vida uma vida para glorificar o nome do Senhor. Abra sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses, os versículos 1 Tessalonicenses, capítulo 2, os versículos 3 a 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 a 5. Diz assim: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunho. Então ele mostra aqui a conduta dele, né? Que ele não usava de bajulação nem de ganância, mas ele usava a sua vida para a evangelização, ele usava a sua vida para a glória de Deus, né? E Deus era testemunha disso. Deus sabia da conduta do apóstolo Paulo com a igreja de Tessalônica, não usando de bajulação para a igreja e nem usando de intuitos gananciosos, mostrando que o nosso comportamento deve ser um comportamento digno, não usarmos de falso testemunho, não usarmos de maneira mentirosa, mas usarmos a nossa vida de maneira verdadeira e transparente. Dar testemunho verdadeiro é saber que seremos encontrados no caminho da salvação, afinal ele é o caminho, a verdade e a vida. Sim, já citamos esse texto de João 14,6. Para pensar e agir. Jesus disse que, além de nos salvar, veio até por nós, Jesus disse que, além de nos salvar, veio até nós para dar testemunho da verdade. Antes de sua ascensão, o Cristo nos encarregou de ser suas testemunhas. Estamos, de fato, exercendo esse comissionamento? O testemunho da igreja atual tem sido verdadeiro? Abre sua Bíblia em Atos 1:8. Atos 1:8 é a missão da igreja. Jesus, antes de subir para os céus, ele deixou essa missão para a igreja. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Testemunha. Nós somos uma falsa testemunha ou somos testemunhas verdadeiras? A igreja de Cristo tem pregado a palavra de Deus. Nós estamos exercendo esse comissionamento, esse ir de Cristo. Nós estamos obedecendo. O testemunho da igreja atual tem sido realmente verdadeiro? Jesus deixou essa missão. Vocês serão minhas testemunhas. Verdadeiras testemunhas, irão pregar a minha palavra, serão praticantes do meu evangelho. Que nós não entremos, irmãos, em boatos, em fofocas, em maledicências, mas nós possamos realmente ser testemunhas verdadeiras de Cristo. A igreja sendo essa agência de Cristo, pregando o evangelho genuíno, verdadeiro, e não entrando em comércios, em comercializar o evangelho, em profissionalizar os pastores, mas pregando o evangelho verdadeiro, sendo testemunha verdadeira. Nós, eu digo a igreja de Cristo, devemos ser testemunhas verdadeiras. Cumprimos lá o 9º mandamento, não dizer falso testemunho contra o próximo, né? Mas sermos verdadeiros, cumprir o que o apóstolo Paulo deixou, portanto, deixar a mentira e falar a verdade. Por quê? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E precisamos, então, seguir a verdade que é Cristo, sabendo que a fofoca é neta do maligno e a mentira é filha do diabo. Então, se nós não queremos participar, né, desta família, nós precisamos, então, deixar a mentira, deixar a fofoca e passar a viver
na presença de Deus, buscando seguir os mandamentos dele. Somos fracos e limitados. Somos pecadores, miseráveis pecadores que somos. Mas, permitindo a ação do Espírito Santo em nossa vida, Deus vai nos moldando e vai nos fortalecendo, nos orientando a cada dia. Vamos orar. Pai de amor, nos ajude, ó Deus, a fazermos a tua vontade. Perdoe os nossos pecados. Somos falhos, somos pecadores, ó Deus. Nos perdoe e nos ajude a cada dia a fazer aquilo que é da tua vontade. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.